O mundo como é hoje não seria o mesmo se não fosse por esse cientista incrível, Michael Faraday. E nesse vídeo nós vamos entender o porquê de ele talvez ser o cientista mais importante do mundo moderno. Claro que as contribuições para a ciência realizadas por ele poderiam ser feitas por outra pessoa eventualmente. Ou quem sabe nós poderíamos ainda viver no mundo sem saber quase nada de eletromagnetismo. Para entender a real importância do Faraday, nós precisamos entender o contexto em que o mundo vivia no século XVIII. Nós até sabíamos da existência da eletricidade e do magnetismo, só que como duas coisas separadas. E nós também não sabíamos muito bem sobre como usar esses dois fenômenos a nosso favor. Isso começou a mudar quando um cientista dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted começou a investigar alguma conexão entre eletricidade e magnetismo. Em 1820, Ørsted observou que o norte de uma bússola mudava de direção quando existia uma corrente elétrica próxima. E esse era um resultado inesperado e estranho. O experimento ficou conhecido rapidamente, afinal, cientistas são grandes fofoqueiros. A possibilidade de que tanto a eletricidade quanto o magnetismo fossem a mesma coisa mudou a visão da ciência sobre o tema. E mais importante, mudou a pesquisa do Faraday, o tema desse vídeo, e que por sua vez mudou o mundo. Vamos começar do começo. Só antes uma nota. As descobertas de Faraday que eu vou apresentar nesse vídeo nos trouxeram até a era moderna em que nós vivemos hoje. Computadores e a própria internet funcionam com base no eletromagnetismo, que foi a área de atuação do Faraday. Só que de algum jeito, seres humanos descobriram como transformar elétrons percorrendo um fio de cobre em ameaças à sua segurança. Mas fiquem tranquilos porque o parceiro desse vídeo, NordVPN, tem as soluções para você nunca se preocupar com isso. Por exemplo, se eu te pedisse agora o número do seu cartão de crédito e o código de segurança para te dizer qual seria o seu nome se você fosse um cientista no século XIX, o Nord Threat Protection me bloquearia instantaneamente. Se você quiser navegar seguro na internet, essa é a hora perfeita, porque o NordVPN está dando 4 meses gratuitos no plano de 2 anos, que já é bem barato. É só acessar nordvpn.com/ciência todo dia ou clicar no link da descrição que você vai direto para a página da promoção. E você ainda tem 30 dias de garantia de reembolso, o que eu tenho certeza que você não vai querer. Agora que eu dei essa mensagem importantíssima para sua segurança na internet, vamos deixar os elétrons fluírem através dos cabos da sua rede para voltar para nossa história. Nascido em 1791, Michael Faraday era bem diferente dos cientistas da época. A sua família era humilde e bastante religiosa. Ele até foi para a escola, mas a sua educação formal nunca passou do nível mais básico. Por causa disso, a maior parte do que ele aprendeu foi sozinho. Aos 14 anos, Faraday virou aprendiz de um encadernador e vendedor de livros em Londres. Lá ele teve acesso a livros de ciência, incluindo eletricidade, coisas que ele normalmente não teria contato sendo de uma família humilde vivendo naquela época. Com 20 anos, Faraday teve a sorte de conseguir ingressos para participar do que era considerado uma nova forma de entretenimento na época: aulas de ciência públicas. O professor era Humphrey Davy, que falava bastante de química e eletricidade em aulas eletrizantes. Perdão pelo trocadilho, eu juro que eu tô dando o meu melhor. Essas aulas incluíam demonstrações práticas de eletricidade usando uma bateria poderosa. Luz era gerada quando a corrente elétrica da bateria atravessava um fio de alumínio. E essa luz chocava a plateia, que nunca tinha visto nada parecido. Para impressionar o Davy, o Faraday escreveu um livro de 300 páginas com notas dessas aulas. E aí ele encadernou e enviou para o químico, com a proposta ousada de ser o seu assistente. O Davy gostou da iniciativa do Faraday, mas inicialmente ele negou. Até que no ano seguinte, ele sofreu um acidente realizando experimentos com tricloreto de nitrogênio, que é uma substância altamente reativa, ou melhor, explosiva, que fez com que ele perdesse parte da sua visão. Então Faraday foi chamado para tomar a posição de assistente químico na Royal Institution. Agora, o seu sonho de ser cientista era uma possibilidade muito mais real. Como assistente, ele teve acesso a equipamentos, livros e teve contato com muitos cientistas que frequentavam a Royal Institution. E é aí que nós chegamos ao dinamarquês do começo do vídeo. Um dia, Humphrey Davy e um colega estavam fazendo experimentos com o fenômeno da bússola que o Ørsted havia descoberto. O objetivo deles era usar a relação entre magnetismo e eletricidade para gerar movimento, ou seja, criar um motor. Só que eles falharam. Faraday, que já era interessado em eletricidade, decidiu então que eu mesmo vou tentar criar minha versão de um motor. E ele conseguiu! Ele fez isso colocando um ímã dentro de um recipiente com mercúrio, que é um bom condutor. Então ele pendurou uma barra metálica que estava conectada a fios condutores e botou isso tudo em contato com o mercúrio. Quando uma corrente elétrica era aplicada, a barra começava a girar em torno do ímã. E isso é transformar a eletricidade em movimento. Esse foi o primeiro motor elétrico. E esse experimento abriu portas para um monte de inovações tecnológicas, mas teve um contratempo. A descoberta deu notoriedade para o Faraday, obscurecendo as contribuições do Davy na química, que não eram poucas. E digamos, ele não ficou muito feliz com isso.
Para ajudar, o jovem cientista Faraday estava tão animado que ele esqueceu de citar a contribuição do seu mentor e do seu colega no artigo. O Dave então acusou Faraday de plágio e afastou ele do estudo do eletromagnetismo, mandando ele ficar trabalhando em outros projetos. E o Faraday ficou anos pesquisando coisas que ele não tinha interesse, mas ele ainda estudava o eletromagnetismo no seu tempo livre. Mas isso claramente atrasou seu trabalho na área. E esse afastamento só mudou quando Dave morreu. Faraday tomou a sua posição de chefe de laboratório e virou uma figura de autoridade. E com isso ele realizou uma série de experimentos que levaram à descoberta da indução elétrica em 1831. A indução elétrica é o fenômeno em que um ímã em movimento gera correntes elétricas em fios. Ou seja, ele descobriu uma forma de transformar movimento em eletricidade, que é basicamente o inverso de um motor, que transforma a eletricidade em movimento. A indução elétrica, junto com a geração de campos magnéticos por correntes elétricas, formavam a base do conhecimento que levaria a diversos avanços tanto na ciência quanto na tecnologia. Motores elétricos são baseados nisso. Bobinas que geram energia elétrica também. Esse é o começo de uma humanidade que sabe usar a eletricidade de forma útil. E em 1845, depois de 4 anos lidando com problemas de saúde, Faraday virou sua atenção para outro tópico de interesse. Será que era possível conectar a luz com o eletromagnetismo? Graças à sua genialidade em montar experimentos, ele conseguiu mostrar que campos magnéticos podem influenciar uma das propriedades da luz, chamada de polarização. E com base nesses resultados, ele mostrou que todos os tipos de materiais, não só ímãs, tinham propriedades magnéticas, e isso é chamado de diamagnetismo. Faraday também propôs que as forças eletromagnéticas se estendem no espaço ao redor de um ímã de cargas elétricas, o que agora nós conhecemos como linhas de força. Inicialmente a ideia de campos não foi muito bem aceita, mas eventualmente ela se tornou a melhor forma de estudar eletromagnetismo. Só que apesar de ser um gênio experimental, o Faraday não era perfeito, e os seus estudos sobre a luz alcançaram uma barreira que ele não era capaz de superar. A matemática envolvida ficou muito avançada. Mas a ideia dele de campos elétricos e magnéticos, assim como os experimentos, influenciaram um outro físico, chamado Maxwell, a provar que tanto a luz quanto a eletricidade e o magnetismo são parte de um mesmo todo. Foram os resultados da teoria eletromagnética do Faraday que levaram à criação do rádio, do telefone, até a teoria da relatividade de Einstein e até a física quântica. As contas que o Faraday não sabiam fazer eram fáceis para o Maxwell, e graças aos experimentos e conceitos desenvolvidos por Faraday, Maxwell deu início a uma nova era da física e gravou o nome dele e do Faraday na história. Faraday criou muitas coisas, mas ele nunca quis registrar patentes. Ele acreditava que o conhecimento deveria ser usado para o avanço da humanidade e não para ganhos pessoais. Em 1825, ele fundou a tradição de aulas voltadas para jovens, as conferências de Natal do Royal Institution. E elas continuam até hoje, e vários cientistas importantes apresentaram ao longo da história. O Faraday também colaborou bastante com o governo britânico em muitos projetos ao longo da sua vida. Só que por razões morais, ele rejeitou participar na criação de armas químicas. E ele também não quis o título de cavaleiro. Ele não queria ser o Sir Faraday. Ele queria ser o simples Sr. Faraday. Em 1858, ele se aposentou e foi viver na casa que ele ganhou da coroa britânica até o seu falecimento em 1867. Acho que posso dizer que ele se permitiu alguns luxos na vida. Mas antes, como ele trabalhou? Ele teve muitos títulos acumulados, várias contribuições na química e na física. Além do que foi dito nesse vídeo, ele também popularizou termos como cátodo e ânodo, e ele descobriu o benzeno. E ele ainda mostrou que as cargas fora de um condutor não afetam o que tem dentro. Essa é a famosa gaiola de Faraday. A história do Faraday é uma história incrível porque ela mostra que não é só o ensino formal que possibilita seres humanos de realizarem coisas incríveis e impulsionarem o conhecimento da humanidade para sempre. Faraday provavelmente é o mais próximo exemplo atual, talvez nem tão atual, mas tudo bem, de uma pessoa comum que revolucionou a nossa maneira de entender o mundo. E eu acho isso fascinante. O mundo precisa de mais Faradays. Talvez você seja um. Muito obrigado e até a próxima.